Senhor Jesus, obrigado por hoje, Senhor. Obrigado, estamos vendo os textos nos quais o Senhor se identifica e poderosamente o Senhor se identifica como o pão da vida. O Senhor fala sobre o pão que verdadeiramente alimenta o espírito e a água que verdadeiramente hidrata o espírito, Senhor. As fontes de vida para o nosso espírito, que estão todas em Ti. O Senhor é a fonte. Obrigado, obrigado, Senhor, por tudo que Tu és. Obrigado por tudo que Tu fazes. Obrigado, Senhor Jesus, pela maneira como o Senhor conecta o Teu próprio Espírito ao nosso Espírito para que sejamos um contigo. Obrigado por sermos um contigo. Obrigado por lavar os nossos pecados, por expiar as nossas culpas. Obrigado, Senhor, por relevar todas as nossas transgressões, todas as vezes em que viramos as costas para o Senhor, em que temos dura cerviz e nos recusamos a nos moldar à tua palavra e acabamos nos moldando ao mundo. Diz-nos do Senhor que não devemos nos conformar com este mundo, mas que devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, que nós consigamos verdadeiramente entender que em Ti está a vida. E mais do que estar em Ti, o Senhor é a própria vida. Estar contigo significa estar na vida e receber o Senhor em nós, com o Teu Espírito em nós, fazendo-se um verdadeiro santuário em nós. Significa que temos a vida dentro de nós. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a sermos moldados segundo a tua vontade e na tua presença, Senhor Jesus. Não permita que os nossos corações, como tantas vezes o teu povo, nas próprias sagradas escrituras, passaram a se achar autossuficientes. Não queremos ser autossuficientes. Sabemos que há aí uma grande enganação. E o pior tolo é o que engana-se a si próprio. Senhor, faça-nos sábios, segundo as tuas escrituras. Ajude-nos a entender quem somos, a nossa identidade, tanto sem ti quanto contigo, para que entendamos que não há outro caminho senão o próprio Cristo. Obrigado por revelar-te a nós, oh Deus nosso amado. Que maravilhosa maneira o Senhor tem de se revelar no dia a dia conosco, mas também quando o Senhor abre o teu próprio coração nas Escrituras, para que nós saibamos quem o Senhor é. Nos textos de hoje, em João 6, o Senhor se revela grandemente. Nos ajude, Senhor, a entendermos quem o Senhor é, para que também entendamos quem somos, para que então consigamos entender quem passamos a ser no Senhor, com a nossa identidade firmada na tua, sendo nós próprios pequenas rochas para edificar um templo sobre a verdadeira e inabalável rocha que escandalizou os primeiros edificadores, mas que é gloriosa para nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá ao nosso texto. Muito bem. O nosso texto, gente, a continuação aqui do capítulo 6, ela é de suma importância na Bíblia. Eu não sei se vocês já têm conhecimento disso, mas no Evangelho de João, o Senhor se revela de maneira específica, pelo menos 6 vezes. E todas as vezes que o Senhor se identifica é, no, ao longo deste Evangelho com esses grandes eu sou, ele está fazendo uma menção à identidade divina que ele tem. Quero lembrar a vocês do que acontece quando o Senhor se encontra com Moisés no Monte Horebe, né, no Monte Sinai. Ele diz: Eu sou o que sou, ou eu sou aquele que sou, Eyeh Asher Eyeh. Porque Moisés pergunta para ele: Como é que eu vou explicar a este povo que o Senhor quer resgatar do Egito? Quem é que está me enviando para resgatar esse povo? Como eu explico? Qual é o seu nome?
O Senhor já havia se identificado inicialmente como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos pais, o Deus dos ascendentes de Moisés e de todo aquele povo. Lembrando que aquele povo era o povo que chegou ao Egito quando José, filho de Jacó, recebe os seus irmãos, perdoa os seus irmãos, porque José havia sido traído pelos seus irmãos lá na terra de Israel, e então vai para o Egito, se torna escravo no Egito, depois se torna prisioneiro no Egito, mas a graça do Senhor se manifesta ali, e por misericórdia de Deus, ele é chamado ao palácio de Faraó para interpretar, no poder do Espírito Santo, um sonho de Faraó. E ele interpreta corretamente o sonho de Faraó e ainda dá a solução prática para os problemas que Faraó recebeu de maneira revelatória ali no sonho. E então José se torna o equivalente a um vice-rei. Ele se torna governador na terra do Egito. E enquanto ele está na função de governador na terra do Egito, ele recebe os seus 10 irmãos que o traíram, lembrando que ele tinha 11 irmãos homens, mas um era pequeno quando ele foi traído pelos demais, né? O Benjamim, que era o mais jovem dos filhos de Jacó. E então ele recebe esses 10 irmãos que o traíram, que não o reconhecem, né, depois de tantos anos e naquela posição real. Ele testa o coração desses irmãos, ele perdoa esses irmãos no final da história. Estou dando aqui um grande resumo, né, do que acontece ali no final do livro de Gênesis. E então os irmãos vão e buscam lá na terra de Canaã, que depois passa a ficar conhecida com o nome de terra de Israel, justamente por conta de Jacó, que tem o seu nome mudado para Israel, né? Ele busca o seu pai e então esse primeiro núcleo familiar ali, essa parentela de José, com aproximadamente 70 pessoas, dá início à presença dos hebreus no Egito. E os hebreus ficam no Egito por aproximadamente 400 anos. E nestes 400 anos, quase integralmente, eles ficam em regime de escravidão, porque depois que José morre, novos faraós vão se levantando, faraós que não tinham mais nenhum relacionamento com a família de José, não é? E aí o que acaba acontecendo é que esta multidão que já havia se multiplicado para centenas e milhares e centenas de milhares de pessoas acaba virando mão de obra servil no Egito. E o Senhor, quando vai resgatá-los, diz: Ei é Asher Ei é, eu sou aquele que sou. Não é possível explicar quem eu sou. Diga que eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou aquele que já zela pela sua família há algum tempo. Eu sou aquele que já fui conhecido dos seus ancestrais. E agora vim para separá-los e tirá-los para mim. Eu sou. O eu sou significa que esse é um Deus existencial. Ele não foi criado por ninguém, ele simplesmente é. Ele é desde sempre, ele é para sempre, ele é. E Jesus passa a se identificar aqui, a partir do capítulo 6 como este eu sou. E ele vai dando referências sobre quem ele é. Ele fala que ele é o pão da vida, que é o que veremos aqui hoje, mas ele também diz outras coisas sobre si. Ele diz que ele é a luz do mundo, ele diz que ele é porta das suas ovelhas, ele diz que ele é o bom pastor, aquele que é identificado no Salmo 23. Ele diz que ele é a ressurreição e a vida quando ele a ressuscita Lázaro do reino dos mortos. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz que ele é a videira verdadeira. E vejam, se pararmos para olhar as coisas que ele já falou até agora, vamos lembrar as coisas que Jesus já falou até agora. No capítulo 4, vocês se lembram que quando ele estava com a mulher samaritana na beira do poço, embora ele não tenha dito, usado a fórmula eu sou o Messias, eu sou o profeta que você está esperando, quando ela fala daquele grande profeta que haveria de vir, e quero relembrar a vocês o que já falamos quando estávamos ali no capítulo 4, que os samaritanos, eles não tinham todo o Antigo Testamento. Os samaritanos só tinham os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, que são os livros de Moisés, né? O chamado
Pentateuco, né? Ou também chamado de Torá no judaísmo. E Moisés havia registrado ali que viria um profeta maior do que si próprio, o grande esperado do Senhor viria. E essa mulher, quando se refere a este grande profeta que viria, esse Messias que viria, e ela usa inclusive, ela e depois as demais pessoas a quem ela chama para virem ver Jesus, e Jesus ganha almas ali, em Samaria, eles dizem que Jesus é o Salvador do mundo. E vocês se recordam como é que Jesus se identifica para ela quando ele confirma a identidade dele? Vocês se lembram? Jesus, ela diz, fala sobre esse grande profeta, e aí Jesus responde para ela: Eu o sou. Eu sou este. Eu sou este que vocês estão esperando. Ele não diz eu sou o Messias, mas ele está se referindo a isso. E ele começa a falar sobre as águas que trazem vida. Nós, inclusive, lemos, quando falamos do capítulo 4, as profecias do Antigo Testamento sobre a abundância de águas, né, sobre a confluência da chuva temporã e da serôdia, a muita abundância de águas que traria a vida. Então, Jesus, ele já havia dito que nele estavam as águas que trazem a vida, e ele também havia já dito que ele era o Messias. Mas agora ele começa a usar as fórmulas inteiras. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Então ele agora vai abrir a sua identidade de maneira mais estrondosa. O que foi a última coisa que nós lemos? Na última aula, nós vimos que Jesus havia feito a multiplicação dos pães e peixes, né? Ele pega aqueles ah, pães, 5 pães e 2 peixinhos, e multiplica. Essa foi a primeira multiplicação. E João só fala sobre esta primeira multiplicação. Nós temos ali também o relato de Jesus andando sobre as águas, que foi o que vimos. Então, depois que Jesus opera os milagres da multiplicação, ele percebe que aquele povo que estava ali queria que Jesus fosse reconhecido como rei, ou seja, entendem, esse é o grande rei que estava prometido para nós, mas eles queriam coroar a Jesus com expectativas falsas e reais. Eles queriam que Jesus desse a eles pão e água para que eles não pudessem precisar mais trabalhar. E sabíamos que no coração deles também havia uma expectativa de messianismo com a derrubada, com a expectativa de derrubada, a esperança de derrubada, a ansiedade até de derrubada do Império Romano. A Bíblia não nos conta, pelo menos a Bíblia que os judeus têm, a Bíblia que os evangélicos têm, ela não conta sobre o que aconteceu no período intertestamentário. Então a gente teve 400 anos de silêncio profético em Israel. Os profetas silenciaram, o Senhor parou de levantar profetas durante 400 anos. Vejam que interessante, 400 anos o povo havia ficado lá no Egito em escravidão, também em silêncio profético, e houve um período entre os últimos profetas que a gente tem ali na Bíblia, se a gente para ler na ordem que a gente tem no Antigo Testamento, depois dos profetas de Zacarias e Malaquias, há um silêncio que acontece em Israel, e 400 anos depois aparece João Batista anunciando a chegada de Jesus. Nesses 400 anos, existem alguns livros que depois, no catolicismo, foram incorporados à Bíblia. São livros apócrifos. Quando a gente diz apócrifos, a gente não sabe quem enviou aquela mensagem para ser escrita ali. Provavelmente é mensagem humana, são pessoas narrando a situação histórica que eles viviam, mas os católicos chamam estes livros de deuterocanônicos. No século XVI, eles incorporaram alguns novos livros antigos, conhecidos já, o mundo judaico já conhecia esses livros, mas sempre entendeu que eles eram livros de judeus e não livros de Deus, então eles eram livros importantes do ponto de vista histórico,
E eles recebem alguns desses livros. Entre esses livros estão os livros de Macabeus, o livro de primeiro e segundo Macabeus. E nesses livros se conta um episódio famoso que aconteceu e que os nossos livros de história também contam, que foi o período em que os judeus derrotaram os macedônios. O que acontece ali? Quando os gregos tomam o poder dos persas, então, relembrando aqui, tem os babilônios que levam os judeus para o cativeiro. Os babilônios são derrotados pelos medopersas e depois os medopersas são derrotados pelos gregos. Os gregos são o grande império que reina não só ali no Oriente Médio, onde fica Israel, mas também em toda a Europa Oriental e em partes da Ásia mais central. E os judeus conseguiram fazer uma revolução, chamada de Revolução Macabeia, e eles conseguem derrotar os gregos e retomar a sua autonomia enquanto Estado. E é daí que vem a linhagem de reis e chega até o rei Herodes. Entenderam? Como é que o rei Herodes se tornou rei ali em Jerusalém? Foi a partir do que acontece na Revolução Macabeia. Mas depois surge um outro grande império, o maior que já havia aparecido, que é o dos romanos. E os romanos não só derrubam os macedônios, né, os gregos, tomam todos os territórios que eram dos gregos, como também capturam de novo Israel. E é assim que Israel volta para o domínio dos romanos. E agora, com tudo isso em mente, a gente consegue entender o que é que este povo esperava. Este povo que estava ali esperava uma nova revolução, à moda do que havia acontecido na Revolução Macabeia. Eles queriam que Jesus se levantasse como rei, assim como Macabeu, né, que foi o primeiro grande líder ali da Revolução Macabeia. A palavra Macabeu vem da palavra machado, né, inclusive, e que ele se levantasse e que Jesus falasse: a partir de agora este povo está alimentado com esses sinais, seria muito mais grandioso. Porque inicialmente eles pensaram, os judeus pensaram que Macabeu poderia ser o Messias. E não foi o Messias. Então agora eles falaram: se chegou o verdadeiro Messias, e ele ainda tem poderes do alto, imagine só que grande vitória! Seremos todos alimentados, não precisaremos trabalhar mais, não precisaremos mais pagar tributos aos romanos, que é um povo ímpio. Então, essas eram as expectativas do coração dessas pessoas. E Jesus faz o quê? Se retira do povo. Jesus multiplica os pães e peixes por muita compaixão, porque ele queria que as pessoas continuassem ouvindo os seus ensinamentos, e os apóstolos e demais discípulos que acompanhavam Jesus, os mais próximos ali, falaram: olha, acho que o Senhor vai ter que dispensar esse povo todo, porque a gente não tem como comprar comida aqui. Lembrando que eles estavam na região de Betsaida, né? Eu não lembrar aqui onde eles estavam. Estão vendo Jerusalém lá embaixo? Jerusalém aparece na nossa tela lá embaixo. Vocês já devem estar memorizando, né? Aquele ali onde está escrito Tiberíades é o Lago Tiberíades ou Lago Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia ali em cima. Vamos aproximar ali, que o que nos interessa é ali. Estão vendo que está aparecendo com o nome em inglês em cima, ao norte do Mar da Galileia, mais para a nossa direita, ou seja, mais para o leste, ali no nordeste do Mar da Galileia, está aparecendo a reserva natural Majrazi. Estão vendo ali? Mais ou menos ali é a região de Betsaida. A gente acredita, a gente já falou sobre isso antes, mas quero dizer para vocês, a cidade mesmo, o vilarejo de Betsaida, ele provavelmente é aqui, ó, na foz do Rio Jordão. Estão vendo o Rio Jordão aqui entrando no Mar da Galileia? Aqui neste estuário, né,
onde ficava a cidade de Betsaida. As ruínas que já foram encontradas ali são majoritariamente entendidas como Betsaida, e em algum lugar perto daqui, em algum monte perto daqui, Jesus estava multiplicando os pães e peixes, o que é contrário à tradição que se firmou e que gerou o ponto turístico, que entende que Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes lá do outro lado do Mar da Galileia, também ao norte. Estão vendo ali à esquerda da nossa tela a cidade de Tabga, a vila de Tabga? Está aparecendo ali Tabga. Vou aproximar aqui para vocês, ó. Tá vendo? Está mais ou menos no meio aqui da nossa tela. A tradição entende que Jesus fez aqui a multiplicação dos pães e peixes, mas isso parece estar bastante incorreto à luz das Escrituras. Depois que Jesus se retira do povo, porque ele não quer ser coroado assim, Jesus veio para morrer por nós, então ele não quer ser coroado desta maneira, ele quer ser reconhecido como rei de um reino que não é um reino político terreno, não é? Jesus se retira, manda os apóstolos atravessarem para a região de Cafarnaum. Então vejam que eles saem ali de Majraze, à direita da nossa tela, ao leste da nossa tela, está aparecendo ali, e eles vão atravessando de barco para Cafarnaum, que está do outro lado da nossa tela, à esquerda, a oeste da nossa tela. E em algum momento ali, os ventos vão soprando, uma tempestade se levanta e o barco vai ficando ali na escuridão da noite, perdido em algum lugar aqui do Mar da Galileia, e eles não conseguem sair do meio da tempestade. O mar se levanta e Jesus passa andando sobre este mar. E Jesus acalma esta tempestade, faz mais um sinal. Não é aquela famosa ocasião em que Jesus diz: cala-te, aquieta-te para o mar. É outra ocasião em que ele acalma o mar. Naquela ocasião em que ele fala cala-te, aquieta-te, ele estava dormindo na popa, na parte de trás do barco. Agora não. Agora ele está andando sobre as águas, recebe é, Pedro, não é? Que Pedro pede para andar sobre as águas. Pedro passa a prestar mais atenção na tempestade do que em Cristo, afunda. Cristo o levanta das águas e então entra no barco com eles e acalma a tempestade. Por que estou fazendo essa retrospectiva com vocês? Porque Jesus agora vai começar a se identificar abertamente após esses sinais. O livro de João não nos conta sobre uma segunda multiplicação de pães e peixes. Nós sabemos que na primeira multiplicação de pães e peixes havia 5 pães, 2 pequenos peixes, normalmente traduzidos como peixinhos, né? E 5.000 homens são alimentados, mais mulheres e crianças, e do que sobeja, né, do que sobra, 12 grandes alcofas ou grandes cestos são guardados com todo este alimento que ainda sobrou. Na segunda multiplicação, que ela só é narrada por Mateus e Marcos, então Lucas e João não narram como foi a segunda multiplicação, Jesus alimenta mais ou menos 4.000 homens. E eu quero que a gente leia sobre esta segunda multiplicação. Nós não temos certeza, temos ideias de como encaixá-la na narrativa do Evangelho de João em relação aos tempos do ministério de Jesus, mas provavelmente a nós, justamente por nós não conseguirmos entender qual é o tempo exato, o melhor momento de nós narrarmos e nos atentarmos para essa segunda multiplicação é agora. Porque Jesus, a partir de agora, no Evangelho de João, começa a se identificar abertamente, então nós vamos focar em um aspecto mais teológico daquilo que Jesus está falando. Vamos ao livro de Mateus. Nós vamos ler 10 versículos do capítulo 15 de Mateus, que é a segunda multiplicação dos pães e peixes. Esta segunda multiplicação dos pães e peixes, aliás, deixa eu mostrar para vocês onde ela aconteceu. Ela acontece em outro lugar. A gente está aqui ao norte do Mar da Galileia na primeira, né? Na parte de cima ali da nossa tela do Mar da Galileia. Agora, a segunda multiplicação acontece na parte de baixo, na parte sul do Mar da Galileia, numa região conhecida como Decápolis, que fica mais ou menos aqui no sudeste. Em algum lugar por aqui,
nesta região aqui, a sudeste do Mar da Galileia, em algum desses montes, Jesus opera esta segunda multiplicação. Como que a gente sabe que é aqui? Porque a gente sabe que é na região de Decápolis. E a região de Decápolis, ela é, gente, mais ou menos tudo isso que está aparecendo aqui na nossa tela, tá? No mundo antigo. Israel foi dividido e redividido algumas vezes ao longo da história, porque conforme povos diferentes vão fazendo dominações, né, sobre outros povos, eles vão renomeando as coisas. No período dos romanos, isso que aparece na nossa tela é chamado de Decápolis. Então, 9 grandes, Decápolis vem de 10 cidades, né? Polis é cidade e esse Deca é de 10. Então, Decápolis significa as 10 principais cidades. 9 das 10 cidades estão aqui na região sul. E havia uma que fazia parte de Decápolis, que ficava ao norte, que é a cidade de Damasco, que até hoje é a capital da Síria. Estão vendo Damasco lá em cima na tela? Damasco até hoje é a capital da Síria. O país moderno, o Estado moderno, Síria, também tem essa cidade de Damasco. Bom, vamos lá. Sabendo que estávamos em Decápolis, leiamos como foi a segunda multiplicação de pães e peixes. Partindo Jesus dali, veio ao mar da Galileia e, subindo a um monte, assentou-se lá. E vieram a ele grandes multidões que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os lançaram aos pés de Jesus. E ele os sarou, muito parecido com o que aconteceu na primeira multiplicação. Lembram que Jesus também fez milagres de cura antes de multiplicar os pães e peixes. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Vejo que temos algumas diferenças aqui na narrativa, não é? Então aqui Jesus ficou na região de Decápolis durante pelo menos 3 dias. É possível que seja naquela ocasião em que Jesus também expulsa uma multidão de demônios de um homem que estava lá, de dois, né, na verdade, homens que estavam na região de Gadara, um dos quais dialoga ali com Jesus. Os demônios que estão no corpo dele dialogam com Jesus. Lembra dessa ocasião em que Jesus tira uma hoste demoníaca e lança nos porcos? Isso aconteceu também nessa região de Decápolis. É possível que seja nessa mesma ocasião. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam, num deserto, tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então aqui nós sabemos que não eram 5 pães, eram 7 e mais uns poucos peixes. E quero lembrar, algumas pessoas falam: será que não está falando da mesma ocasião? Será que não é a mesma ocasião? Não, não é a mesma ocasião, porque o número de peixes é diferente, o número de pessoas é diferente, o local é diferente, e quero lembrar que Mateus e Marcos, que narram essa segunda multiplicação, também já haviam narrado a primeira. Então, claramente, eles estão falando de uma outra ocasião, ok? Não existe nenhuma dúvida que nós estamos falando de duas multiplicações diferentes, o que nos leva, inclusive, a compreender que os apóstolos e demais discípulos que acompanhavam Jesus mais de perto tinham pouca fé. Jesus já não havia operado este milagre. Jesus já não havia parado uma tempestade. Jesus já não havia curado tantas outras vezes pessoas doentes. Jesus já não havia transformado água em vinho. Jesus já não havia recebido do profeta João Batista a confirmação de que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Não haviam acontecido todas essas coisas, Jesus já não havia andado sobre as águas. Qual é a dúvida de que Jesus pode operar este milagre? Mas vejam que os apóstolos e discípulos, eles também estão numa caminhada de compreensão de quem é o Senhor, não é? E essa caminhada de compreensão de quem o Senhor é só vai terminar depois de Jesus ressuscitado. O Cristo ressurrecto explicará ainda outras coisas a estes homens
e mulheres também, porque entre os discípulos haviam mulheres. E essas pessoas só concluirão o seu aprendizado sobre quem Jesus é, a sua clara compreensão só será alcançada depois que Jesus estiver ressuscitado e eles entenderem claramente, é o próprio Deus que está perante nós. Pati, vi que sua mão está levantada, fique à vontade. Pai do Senhor Jesus a todos. Amém. Daniel, e também, se eu não me engano, foi na primeira multiplicação dos pães, né, para pôr mais uma diferença, que tinha esse pão e o peixinho foi o menino que trouxe, não é? Isso, exatamente. Exatamente, muito bem lembrado. A gente sabe, fala-se muito pouco, né, sobre o menino, mas o que podemos dizer é basicamente assim: havia um menino com um rapazinho com uma marmitinha. E aí, esta única pessoa, este único rapazinho, um rapazinho jovem, talvez um adolescente, é, é a pessoa que entrega isso para que Cristo faça esse trabalho milagroso de multiplicação. Muitíssimo bem lembrado, viu, Pati? É isso mesmo. E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Vejo que agora são 7 cestos e não 12. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças, e tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Vamos ver como é que Marcos nos narra esta mesma situação. Vamos lá. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenham compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. E tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante dele. E comeram, e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos, e os que comeram eram quase 4.000. E despediu-os, e entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. Dalmanuta nós ainda não sabemos onde é, a única certeza que temos que é a mesma região de Magadã, porque a Bíblia diz em Mateus, né, que Jesus sai dali e vai para Magadã. E Dalmanuta é uma cidade que está na mesma região, porque se Jesus está indo naquela direção de Magadã, Dalmanuta está naquela mesma direção, mas nunca os achados arqueológicos confirmaram exatamente qual vila seria Dalmanuta. Tendo dito isso, vamos continuar no nosso texto. Jesus havia atravessado o mar da Galileia depois da primeira multiplicação e havia chegado ali na região de Genezaré e feito dali uma caminhada na qual ele vai operando milagres até chegar à cidade de Cafarnaum, onde ele entra em uma sinagoga e isto que ele está dizendo aqui, ele está dizendo neste confronto com aqueles que estavam na sinagoga. Vamos lá. Tudo que o Pai me dá
virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus está aqui mencionando que todo este povo que está vindo a ele e está sendo amparado por ele é o povo que está se tornando apto à salvação. Quero lembrar a vocês que a salvação ela se dá por meio de graça. Ou seja, não tem nada, absolutamente nada que nós possamos fazer, não tem como adquiri-la através de nenhum jeito, não tem como fazer uma simpatia, não tem como fazer uma promessa, não tem como cumprir sacramentos para receber salvação, é impossível, não existe nada, não tem romaria que possa ser feita, nada, 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 não tem rezas, não existe como ser salvo, agradar ao Senhor por meio de coisas que nós façamos. Nós precisamos compreender que tudo isso acontece por meio de graça. É o Senhor que nos recebe e Ele que se revela a nós, nos capacitando a crer. Ele derrama fé sobre nós. Então, a manifestação da graça, que é este momento em que o Senhor recebe alguém, é isso que ele está dizendo aí, e que ele não lança fora, querendo dizer, inclusive, que aqueles que ele recebe, uma vez recebidos, salvo estão. E que, portanto, todos aqueles que apostatam, ou seja, que depois abandonam a fé, porque, na verdade, nunca foram recebidos. Aqueles que nos deixaram é porque nunca foram de nós. Este mesmo João que escreve este evangelho, né, identificamos como desta pessoa que seria o apóstolo João, falamos sobre isso na primeira aula, é quase com certeza a mesma pessoa que escreve as 3 epístolas que temos ali mais ao final do Novo Testamento, e ele mesmo diz assim: aqueles que nos abandonaram, que viraram as costas e deixaram a igreja, é que na verdade eles nunca foram da igreja, eles nunca passaram verdadeiramente pelo processo de salvação, eles estavam vivendo outra coisa. Porque se forem verdadeiros cristãos, como o Senhor nunca os lança fora, eles podem até passar por um período de grandes tentações, apanharem um pouco das trevas em pecado, mas voltam como filhos pródigos, entendem? Não existe pessoa que perca a salvação. Este assunto é um assunto que traz muitas polêmicas, né? Este assunto da apostasia, o que significa apostasia, qual o verdadeiro significado do ponto de vista da salvação, né? Porque quando estamos falando de apostasia, deste abandono da fé, o abandono da fé pode ser o abandono da vida no meio da igreja, mas a igreja não tem só trigo, a igreja tem joio também. Então, a interpretação majoritária, a qual eu também me filio, é que o verdadeiro significado de apostasia significa aqueles que estavam no meio da igreja enquanto joio e que saem. E então só sobra o verdadeiro remanescente do Senhor, que é o trigo. Porque de maneira nenhuma aqueles que são recebidos pelo Senhor são lançados fora. Vocês entendem? Ele é poderoso para sustentar aqueles a quem ele chamou pelo seu muito amor. Então, aqui a gente está falando em textos muito densos teologicamente. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Veja só, Jesus está falando aqui, mais uma vez, de Deus enquanto Pai fazendo o envio e de Deus enquanto Filho estando na terra fazendo a vontade deste Deus que o enviou. O Deus Pai, aquele que está na luz inacessível, ele é visto com figura humana através de Deus Filho. Aquele que vê o Filho, vê o Pai. Ou seja, ele veio para se mostrar em forma humana, para ser reconhecido, e ele nos garante isso. Não vou antecipar esse texto, porque isso vai acontecer lá na ocasião da última ceia, que nós leremos aqui mais para frente no Evangelho de João. Jesus diz isso, que mas, como vocês até agora não conseguiram entender que quem vê a mim, vê ao Pai? Porque começa, Jesus está anunciando ali que, olha, para onde eu vou, vocês não podem ir.
quando vai chegando no final do seu ministério, a partir da última vez em que Jesus celebra a festa dos tabernáculos, ele começa a dizer: Eu irei para um lugar para onde vocês não poderão ir. Ele começa a falar isso de maneira recorrente. E na última ceia, falando com os seus apóstolos, com os seus 12 ali, ele inclusive diz: Mas vocês ainda não entenderam, estando comigo há tanto tempo, que quem vê ao Filho, vê ao Pai? Ou seja, eles são da mesma substância. O Pai e o Filho são um Deus. E aí temos na ortodoxia a expressão pessoa. Então, um Deus manifesto em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Daniel, a gente só pode usar a expressão pessoa para se referir, a gente pode usar outras palavras. É, Em tese, sim. Eu, inclusive, acho que a palavra pessoa descreve mal, muito mal, cada um dos aspectos trinitários, não é? Então, dizer que são três pessoas é praticamente dizer que nós temos três deuses dentro de um só, mas não é esse o significado. Por isso a Trindade é chamada de mistério, né? Então, a descrição, três pessoas, se a Bíblia nos diz claramente que Deus é um só, dizer três pessoas eu acho que culmina com a possibilidade de erros que podem levar depois a outras manifestações de idolatria, como acontece em determinados ramos do assim chamado cristianismo, em que a gente vê que primeiro se entende os três como pessoas diferentes, depois alguns acabam integrando Maria, depois alguns acabam integrando os santos, depois alguns acabam integrando os anjos. Então a palavra pessoa, eu acho que ela é bastante enganosa, mas como a explicação da Trindade, ela exige muita cautela, muita delicadeza até, a palavra pessoa é tida em geral como o melhor jeito de explicar cada um destes três aspectos trinitarianos: o Pai, o Filho e o Espírito. O que nós temos de muita clareza nas Escrituras é que Jesus desceu do céu. Então, qual é a origem dele? A origem dele é do lugar onde está o Pai, do lugar espiritual onde está o Pai. E ele se despe, né, da sua glória, se esvazia da sua glória, e basicamente o que ele está dizendo é: eu, desta mesma substância, sou eu mesmo, o que está lá e o que está aqui sem glória, estou fazendo a vontade de mim mesmo glorioso. Praticamente é isso que ele está dizendo, pois sou um só Deus, sou um com ele. Sou um com ele. Então me despi da minha própria glória, pois sou um com ele, e estou aqui para fazer a vontade desta parte de mim, que sou Deus, que está lá glorificado, ok? E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Qual é o propósito do Messias? Para que é que Jesus veio para nós? Para isso, para que ele pudesse recolher os que são seus e nos ressuscite no último dia. Jesus está aqui manifestando para nós que aqueles que são dele, quando morrerem, serão ressuscitados para a vida eterna. Alguns serão ressuscitados para a morte, que não são aqueles que Jesus recolheu para si. Porque os que Jesus recolheu para si, de maneira nenhuma ele lançará fora. Foi o que lemos no versículo anterior. Aqueles que Jesus chamou para si são dele para toda a eternidade. E, portanto, são ressuscitados para a vida eterna. E esta vida está nele. Vejam só, a gente vai ler aqui o próximo versículo e aí a gente vai entrar um pouquinho na explicação da vida eterna. Vamos lá. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Tenha o quê? Tenha a vida eterna. E como é que vem esta vida eterna? Bom, esta vida ela está
exclusivamente no próprio Deus. Só o próprio Deus pode dar a vida eterna. Não existe outro jeito. E só o próprio Deus pode dar a vida eterna porque ela é inerente a ele. Vejam que se Deus existe desde sempre, nunca houve ninguém antes dele, nunca haverá ninguém depois dele, não existe ninguém acima dele, não há alguém que o criou. A existência dele, na verdade, é diferente de todas as outras coisas, uma autoexistência. Ele existe em si mesmo. E esta vida que proporciona esta autoexistência por toda a eternidade, desde antes de o tempo ser criado e depois que o tempo não existir mais, ele continua existindo, ele já existia e continuará existindo. Esta vida que proporciona isto, essa questão supratemporal que existe nele e inacabável, infindável que existe nele, ela só pode ser dada a alguém por quem? Por ele, não é verdade? Só ele pode pegar desta vida, que não é este sopro passageiro que vivemos aqui debaixo do sol, não é? E só ele pode pegar isso e transferir isso para alguém e doar, conceder pela sua vontade isto a alguém. E Cristo é quem concede isto. E se Cristo concede isso, é porque ele é Deus. Veja aqui, ele vai se explicando enquanto Deus de várias formas diferentes. Aquele que vê o Filho e crê no Filho tem a vida eterna. É através da fé no Filho que se chega a esta vida gloriosa que está no Pai, pois o Pai e o Filho são um só. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. Então, como Jesus havia dito, nós terminamos a última aula falando sobre isso, né? Jesus se identificando como o pão, dizendo que quem come deste pão nunca mais terá fome e quem bebe destas águas nunca mais terá sede. Inclusive, falamos um pouquinho de Masai Meribá, né, na última aula, que foi aquela rocha que foi ferida com o cajado de Moisés para que o povo que estava no deserto pudesse beber e se manter vivo, né? E Jesus está aqui dizendo que ele é o pão que desceu do céu. Veja, ele está dizendo com a sua própria boca aquilo que João Batista já havia dito dele. João Batista, a última coisa que a gente viu sobre o ministério de João Batista, quando houve aquela polêmica asceticista, estavam falando, mas por que que os discípulos de Jesus não jejuam e os discípulos de João Batista e os discípulos de fariseu jejuam, mas por que que tem essas diferenças? Qual deles é maior? Será que são os do que jejuam, os do que não jejuam? E aí toda esta polêmica ela é lançada fora quando se diz que na presença do noivo ninguém vai jejuar, não é verdade? Falamos bastante sobre isso. Enquanto o noivo está na sua celebração de esponsais, ele está dizendo: noiva, você será minha e casará comigo. Durante essa celebração dos esponsais, deste noivado, não haverá jejum. Na festa não há jejum. Jesus veio para trazer este anúncio: vou me casar com vocês. As bodas do Cordeiro acontecerão. Acontecerão lá em glória, mas já estamos noivos. Vim para anunciar que estamos noivos. Então estamos festejando esse noivado. Estamos festejando esses esponsais. E naquela ocasião, nessas ocasiões em que se levantava, por que que os discípulos de Jesus também batizam e por que que os discípulos de Jesus fazem o que é diferente em relação ao jejum? Lembre-se que João Batista termina a sua passagem aqui no Evangelho de João dizendo: Eu não sou o noivo. O noivo é aquele que vem do céu. E tudo que ele manifesta vem do céu. Ele é do céu, eu sou da terra. Eu só estou espalhando a palavra do céu, mas ele vem do céu. João Batista fala sobre isso. João Batista fala sobre isso, inclusive ali no final, depois que a gente vê Jesus falando com Nicodemos,
em Jerusalém, aparece no final do capítulo 3, antes de aparecer Jesus na região de Samaria, aparece ali esta polêmica, não é? E João Batista dando este testemunho. E agora o próprio Jesus está falando que ele veio do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. E a fórmula que eu falei para vocês, eu sou, é a fórmula a mesma que o Senhor usou para se identificar para Moisés. Então veja, Jesus também está usando a fórmula de identificação divina. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou aquele que sou. No momento em que Jesus, inclusive, é julgado perante o sinédrio dos judeus, quando ele diz eu sou, ele escandaliza, inclusive, porque todos que estavam ali no Sinédrio entenderam o que ele estava falando. Entenderam que ele estava se identificando como o próprio Deus, mesmo sem ter dito eu sou Deus, todos entenderam que ele estava usando esta fórmula de identificação. Agora, o que eu quero dizer para vocês, que é muito importante, é Jesus está falando aqui que ele é um pão diferente. Veja, porque se ele multiplicou os pães e peixes e as pessoas queriam dele isto, ele se retira porque ele diz: "Mas isso é apenas sinal para que vocês creiam. O que ele quer mesmo é que a gente coma este pão diferente. Não é o pão que a gente come aqui na terra e que depois nós temos fome. A água que ele quer que nós bebamos não é aquela que a gente tira do poço de Jacó, no qual estava a samaritana, e que Jesus diz: quem bebe dessa água vai ter sede de novo, mas a água que eu dou, ela sacia para a vida eterna. O que diferença é essa que Jesus está fazendo? Como já falamos de Massá e Meribá, que é daquelas águas que o povo bebia no deserto e voltava a ter sede, quando o povo, né, estava com Moisés no deserto. Vamos falar um pouquinho sobre o maná também, para nós entendermos, porque Jesus ele está se diferenciando enquanto pão do pão que se come aqui na terra. Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre o maná. Lá no capítulo 16 de Êxodo, nós temos a principal passagem sobre o maná. Vamos lê-la e vamos ver depois como é que Moisés, quando está nas campinas de Moabe, depois, logo antes da sua morte, ele relembra o que foi o maná em Deuteronômio, e nós vamos ler um pedacinho do Salmo 78 também, que fala sobre a função do maná e como o povo, mesmo recebendo este pão, que é, embora seja dado por amor deste Deus que está no céu, é um pão que faz com que a pessoa volte a ter fome. E qual é a diferença do próprio Deus vindo e se dando para ser o pão que nunca mais nos dá fome? E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. Então estamos lá vendo a peregrinação do povo de Deus com Moisés depois de atravessar o Mar Vermelho, ok? E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Olha só a saudade da escravidão. Igualzinho aquela pessoa que depois de ser remida, salva pelo Senhor, né, é tirada de uma vida de promiscuidade sexual, é tirada de uma vida de vício em tabagismo, em alcoolismo, é tirada de uma vida de imoralidades no sentido de mentir, de roubar, de enganar, de vaidades, e aí a pessoa começa a sentir falta. Nossa, mas como era bom quando eu tinha as minhas baladinhas, quando eu saía à noite para as baladas. Ai, como era bom quando eu me embebedava. Ai, como era bom quando fazia sexo extraconjugal. A pessoa começa a sentir saudade de ser escravo. É o que está acontecendo aqui. O Senhor o salva com sinais, com grandes milagres, com pragas
e mar aberto, e derrota de todo o exército de Faraó, e agora este povo começa a reclamar. Ah, mas não tá legal, não. Não tô gostando, não, dessa vida de convertido, não. Ah, não tô gostando, não. Tô com saudade do que eu tinha lá no Egito, onde Faraó pintava e bordava comigo, onde Satanás me cirandava, a pessoa começa a sentir falta. Olha que absurdo. Porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. É o pão nosso de cada dia. Olha lá, o pão nosso de cada dia, estão vendo? Para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Por que que na sexta-feira eles têm que colher o dobro? Porque sábado é o descanso sabático, ninguém vai colher pão no sábado. Então, o maná que cai do céu todos os dias, ou seja, este pão, que inclusive a Bíblia nos diz que tem sabor de mel, é uma coisa de um pão doce, né? Adocicado o sabor dele. Ele deve ser colhido todos os dias naquela proporção daquilo que cada família come no dia. Na sexta-feira tem que ser colhido em dobro, porque o Senhor também tinha dado o mandamento, os 10 mandamentos, o lembrar-se do sábado do Senhor. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra Deus, porque aqueles que estão guiando o povo, pastoreando o povo, são meros emissários do Senhor, são obreiros do Senhor. Eles fazem a vontade do Senhor. Quem murmura, na verdade, está murmurando contra o que o Senhor está fazendo. E vejam aqui o paralelismo, né, daquilo que a gente tem. Veja só, é, Moisés e Arão, que são da terra, a origem deles é da terra. Nós temos João Batista, cuja origem é da terra, mas que estão fazendo um papel profético, e no caso de Arão, sacerdotal, perante este povo. E estão ali dizendo: não se voltem contra o Senhor. Não se voltem contra o Senhor. Quando a gente tem Moisés e Arão aqui falando, eles estão falando contra o Senhor que está no céu. Quando a gente tem João Batista, ele está falando: não se voltem contra o Senhor que está na terra, porque Jesus já estava na terra. Olhem que interessante isso. Depois disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Veja, o Senhor está se manifestando na nuvem. Quero lembrar a vocês que durante o dia, enquanto este povo estava no deserto, o Senhor se manifestava numa nuvem que inclusive trazia sombra para este povo do deserto, para que esse povo não desfalecesse no deserto, no sol do deserto. E à noite, para que este povo ficasse aquecido no deserto, o Senhor se manifestava em colunas de fogo. Esse Deus é bom demais. E mesmo com este Deus fazendo todas essas coisas, as pessoas se voltavam contra ele. Como agora, Jesus curando os enfermos, andando sobre as águas, multiplicando pão e peixes, e mesmo assim as pessoas se voltavam contra ele. Vão percebendo? E aconteceu que à tarde subiram codornizes, codornas, né? Estamos falando dos pássaros, e cobriram o arraial.
E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, ou seja, quando aquela neblina que está sobre a terra, né, aquela umidade se evaporou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Então, olha o aspecto. Era coisinhas pequenininhas, como se fossem várias bolinhas pequenininhas que eles recolhiam para encher, a ponto de encher os cestos, para ter a quantidade de alimento para o dia inteiro. Era assim o maná que era dado. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um conforme ao que pode comer, um homer por cabeça. Homer é uma medida antiga. Segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim e colheram, uns mais e outros menos, ou seja, cada um de acordo com o tamanho da sua própria família. Porém, medindo-o com o homer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos, e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Vejam só, a ordem do Senhor não foi clara, é só para pegar a quantidade que vocês vão comer por dia. Mas os que tinham olho grande, olho gordo, não é? Quiseram desobedecer o comando que o profeta trouxe da parte do Senhor e quiseram pegar mais para guardar em casa. Mas toda vez que a gente descumpre a ordem do Senhor, tem uma consequência. O que aconteceu com o maná depois que virava o dia? O maná começava a apodrecer. O maná era só para ser comido fresco, na medida do dia. Isso também tem a ver com confiança no Senhor. A confiança de que, se Ele está dizendo que Ele vai me alimentar, por que é que eu estou ansioso com o dia de amanhã? Basta cada dia o seu próprio mal. O que eu tenho para hoje, eu me preocupo para hoje. Amanhã eu sei que este mesmo Deus que me guarda hoje me guardará amanhã. Isso é fé. Fé junto com esperança. Mas alguns queriam confiar no seu próprio braço. Deixa eu pegar aqui um pouquinho mais, porque vai que, né? Vai que Deus falha. Estão afrontando o Senhor quando pensam assim. Então, o maná que pegavam a mais apodrecia. Por isso, na nossa oração, inclusive, que Jesus nos ensina, ele fala sobre o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A nossa preocupação é hoje. É o pão de hoje. Amanhã a Deus pertence. E estou tranquilo no meu Deus. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Quero lembrar quem são os príncipes da congregação. Lembre que Moisés dividiu o povo e colocou sobre o povo gestores. Lembram disso? Lá no Antigo Testamento, para quem já leu o livro de Êxodo, o Senhor leva este povo para a terra de Midian, e quando Moisés está conversando com o seu sogro, Jetro, né, o pai da Zípora, pai da esposa de Moisés, o Jetro olha e fala assim: vai ser muito difícil você conseguir coordenar essas pessoas assim. Você não vai conseguir dar conta, porque o Jetro reparava que o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro Moisés estava atendendo pessoas e não conseguia atender todo mundo e também não conseguia ter descanso. E aí Moisés começou a atribuir funções às pessoas. Então vamos pegar grandes líderes que façam gestão sobre outros líderes menores, assim o povo vai se dividindo e a gente tenha essas figuras judiciais, digamos assim, né, para gerenciar o povo. Esses são os príncipes da congregação. E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor.
o Shabat. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo que sobejar, guardai para vós até amanhã. Então, no sábado, sim. Como no sábado é o dia de descansar no Senhor, segundo o Antigo Testamento, segundo a lei mosaica, então, para o sábado, sim. Você guarda para o dia seguinte, porque no dia seguinte, o confiar em Deus será que você se dedicará a Ele, ao Senhor, não a outros trabalhos. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho, ou seja, o maná guardado para o Shabat, este não apodrecia quando guardado até o dia seguinte. Porque tudo que o Senhor está fazendo com este povo é ensinar este povo a obedecer. Vejo que aquilo que o Senhor comanda é perfeito, porque perfeita, boa e agradável é a vontade do Senhor. Então, quando ele determina uma coisa, tudo que ele determinou se cumprirá com perfeição. Porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, não é? Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. No sábado o Senhor não entregava o maná. Então deixava de aparecer sobre a terra, como o orvalho da terra, o maná no dia de sábado, porque sábado não era o dia de trabalhar coletando alimento. 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o de sábado. Nele não haverá maná. E aconteceu ao sétimo dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Veja que povo desobediente, gente, não é possível. Não é possível. Não é possível. Esse povo desobedecia tudo. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado. Portanto, ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim repousou o povo no sétimo dia. Precisou de tudo isso para repousar, gente? Não é possível. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. Então a gente já sabe o formato, a cor e o sabor do maná que aparecia durante 6 dias. E disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado: encherás um homer dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Prestem atenção, porque Jesus, quando se identifica como pão que desceu do céu, tem a ver com isso que está sendo dito aqui. Prestem atenção. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor para guardá-lo para as vossas gerações. O que é colocar diante do Senhor? É levar para dentro da tenda da congregação, certo? Para o tabernáculo, que é o templo móvel. Conforme este povo ia peregrinando, eles iam desmontando a estrutura do tabernáculo e os levitas carregavam a arca da aliança, segurando-a pelas suas varas, né? Porque não podiam tocar nela. Né? Então, eles iam se movimentando e montavam de novo a tenda da congregação, o tabernáculo do Senhor, para os novos lugares onde eles iam, e o Senhor se manifestava ali naquele local. Agora, eles tinham que pegar um vaso, olha só, Arão especificamente, e Arão é o sumo sacerdote, ou seja, é aquele que é o chefe de todos os demais sacerdotes, é o chefe de todos os outros levitas. Arão é o primeiro deles, mas da descendência de Arão, lembrando que Moisés e Arão são da tribo de Levi, então os levitas saem dessa família deles, não é? Eles vão para, até o final do Antigo Testamento, exercitar isso. Um sumo sacerdote será levantado e este sumo sacerdote gerenciará todas as atividades sacerdotais do povo de Israel. O sumo sacerdote pegou o vaso, que era este primeiro sumo sacerdote, que era Arão, guardou um homer, esta medida, né, de maná dentro deste vaso para todas as gerações, ou seja, este maná que foi colocado ali, este não iria apodrecer. Entenderam? Esse não iria criar bicho.
e ele foi colocado lá na tenda da congregação. E nós sabemos, inclusive, que ele foi guardado depois dentro da própria Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha um formato de caixa e sobre ela havia um propiciatório, né, uma tampa, esse propiciatório, chamado propiciatório, com a escultura de dois anjos com as asas abertas, apontadas para frente, cobrindo toda a tampa, todo o propiciatório do Senhor. E lá dentro, além dos 10 mandamentos, havia lá o cajado de Arão, aquele cajado de Arão que floresceu como sinal do renascimento da vida a partir da morte, não é? Que havia acontecido com o cajado de Arão, que foi o primeiro cajado a ser usado para fazer os primeiros sinais que o Senhor mandou que fossem feitos perante Faraó, quando o Senhor manda Moisés e Arão conversarem com o Faraó, até que isso culmine com a 10ª praga, que é a praga da morte dos primogênitos quando todos saem do Egito. Esta morte dos primogênitos que também aponta para o Cristo, não é? Que não só é o primogênito, mas o unigênito que foi morto para que os outros pudessem viver. E agora, este pão que desce do céu e que é o pão que está na presença do Senhor, também está apontando para Cristo. Se Jesus é o pão que desceu do céu e maná é o pão que desceu do céu, veja, Jesus está fazendo uma clara referência ao maná. O maná é o que? É o alimento que garante a vida do povo separado para o Senhor. Este povo foi para uma região desértica, onde não havia abundância de alimento e, portanto, não havia como manter a vida. Mas o Senhor milagrosamente dava o instrumento de manutenção da vida, chamado de maná. Este maná, que havia descido do céu, foi mantido na presença do Senhor, porque ele foi colocado diante do Senhor e guardado para todas as gerações. Preste atenção no que está escrito. Jesus também é o pão que desceu do céu, é o pão que vem milagrosamente do céu, é o pão que alimenta o povo que é separado por Deus para assegurar que este povo tenha vida, e também é aquele que está guardado para todas as gerações. Não precisamos nós ter visto Jesus em carne e osso e sangue, ter tocado nele, ter visto os milagres que ele fez enquanto estava humanado. Tudo que ele é nos alcança ainda hoje nas nossas atuais, contemporâneas gerações. Vejam que o maná aponta para Cristo, e Cristo, ele mesmo dá testemunho de si próprio quando diz: Eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Ele fala de maneiras diferentes nesse mesmo capítulo a mesma coisa: Eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. O testemunho, ele está falando da tenda do testemunho, está falando lá do tabernáculo. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um homer é a 10ª parte do efa. Está falando que homer é uma medida menor, efa é uma medida maior. Nós não usamos mais essas medidas hoje, né? Hoje nós usamos gramas, quilos. Naquele período se usava efa e homer para medir as coisas. Em Deuteronômio, quando eles chegam, então aqui termina Êxodo, falando que eles comeram o maná durante 40 anos, até que chegaram aos termos da terra de Canaã, ou seja, até eles chegarem à terra prometida. Eles ficaram 40 anos caminhando. E o que é que acontece em Deuteronômio? Em Deuteronômio, este povo está para entrar na terra prometida. Este povo está na terra de Moabe, então, olha só. Este povo sai do Sinai lá embaixo. E tem dois, a gente já falou sobre isso também no passado, tem dois possíveis lugares. Então, estou vendo aqui, ó. Israel está aparecendo ali, tá vendo? Está claramente aparecendo ali, Israel e Jordânia, né? Estão vendo que tem um triângulo de ponta cabeça, é uma península, chamada de Península do Sinai. Aqui, ó, vou aproximar dela, estão percebendo aqui a Península do Sinai?
Esse triângulo de ponta cabeça tem dois golfos, ou seja, duas entradas de mar, uma a oeste, né, à nossa esquerda da tela, chamada Golfo de Suez, e outra à direita, a leste da tela, chamada Golfo de Aqaba. Nós já falamos sobre isso, mas só para relembrar a vocês onde eles estavam quando isso aconteceu. Porque isso passa também por outros episódios que nós já estudamos aqui em João. Esse triângulo de ponta-cabeça é o lugar que tradicionalmente se acredita que é o lugar onde estava o Monte Sinai e onde a congregação do Senhor ficou. Então, ó, vou aproximar aqui para vocês. Lá no sul da península do Sinai, nesta região aqui ao sul, estou vendo que está aparecendo ali o Saint Catherine, que é Santa Catarina, né? É a região onde se acredita que, tradicionalmente se acredita que era a região do Sinai. Onde, mais contemporaneamente, a gente acredita que era a Península do Sinai. Eu vou afastar para vocês poderem enxergar com mais clareza. Estão vendo aqui esse lugar chamado Arábia Saudita. Esta península é a Península Arábica. Nós acreditamos que o local do Sinai é aqui, a noroeste da Península Arábica. Ó, deixar assim, que acho que assim talvez vocês enxerguem um pouquinho melhor. Esta seria a região da Península Arábica. Aqui, aqui mais ou menos onde está vendo aqui esse Prince Mohammed bin Salman Royal Reserve. Está aparecendo em inglês ali, né? Mais ou menos essa região seria a região do Sinai. Aí o povo subiu para o norte, seja imaginando uma coisa, na verdade eu até fui muito para o sul, perdão. É aqui, ó, mais aqui para o norte, ó. Aqui seria a região contemporânea onde a gente acredita que teria acontecido essas coisas. O povo foi para o norte, subiu para o norte e chegou à terra que hoje a gente chama de Jordânia. Ao sul da Jordânia era a terra de Moabe. O que, quando a gente leu aqui em Êxodo que eles chegaram aos termos da terra de Canaã, está falando que eles chegaram aqui, à Jordânia. Estão entendendo? E aqui na Jordânia, na terra de Moabe, eles ouviram todos os discursos que Moisés falou ali em Deuteronômio para depois atravessarem. E a gente acredita, inclusive, que o lugar da travessia é o lugar de Betabara, que é pertinho do lugar onde Jesus foi batizado por João Batista. Estamos falando aqui, ó, tô vendo aqui, ó, um pouquinho acima do Mar Morto, está escrito em inglês ali, Dead Sea. Estão vendo ali essa parte vermelha? É o Mar Morto. Estão vendo Jericó aparecendo ali na nossa tela? A gente acredita que mais ou menos aqui, esse tracejado que está aqui no meio da nossa tela é o Rio Jordão. Está aparecendo ali o lugar de batismo de Jesus. O lugar de batismo de Jesus é mais ou menos o mesmo lugar onde o povo atravessou para entrar para a terra de Canaã, que é o que está escrito aqui. Chegaram aos termos da terra de Canaã, mais ou menos nesse lugar. E mais ou menos nesse lugar, Moisés estava se relembrando para eles as coisas que tinham acontecido e dito: não podemos permitir que aconteça de novo. Vamos ler o que Moisés está falando no capítulo 8 de Deuteronômio. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Ó, oh, resposta de Jesus para Satanás aqui. Quando Satanás tentou Jesus, mandando Jesus transformar pães em pedra, Jesus responde: o homem não viverá só de pão. Ou, conforme normalmente é traduzido lá, nem só de pão viverá o homem, mas do que? Mas de tudo o que sai da boca
do Senhor viverá o homem. E a vontade de Deus foi sustentá-los aqui com o maná, não permitir que eles trabalhassem com as suas próprias mãos para obter o maná, mas ter de confiar na vontade do Senhor expressa através daquilo que sai da boca do Senhor, que vinha pela boca do sumo sacerdote Arão ou do profeta Moisés. Olhem que benção! Olha que benção! Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a vontade que sai da boca de Deus. E Jesus é o quê? Jesus é a palavra de Deus, a palavra viva também. Por isso ele é capaz de nos sustentar, como o pão que desce do céu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Jesus é a vontade que sai da boca do Senhor. Através dele, inclusive, que é o verbo vivo, a palavra viva, o logos, conforme está escrito no grego original, ali no primeiro capítulo de João, nos primeiros versículos de João, os primeiros cinco versículos, este logos, esta palavra viva é que nos mantém vivos. Porque Jesus sendo a palavra, ou seja, a palavra é a vontade de Deus. É aquilo que sai da boca de Deus, é aquilo através do que toda a criação foi feita. E disse Deus, haja luz. Esse disse Deus é Jesus operando. É Jesus operando a vontade. E esta vontade nos mantém vivos, como se fosse um pão que desceu do céu. Glórias a Deus. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. O Senhor permitiu que este povo pudesse continuar caminhando e que as roupas que eles levaram do Egito não se envelhecessem, para que as mesmas roupas pudessem ser usadas e as mesmas sandálias pudessem ser usadas ao longo de 40 anos. Sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Porque quem ama, corrige. Pai precisa corrigir, é papel de pai. Veja o Senhor dizendo que ele trata o seu povo como um homem que castiga o seu filho. Não castiga para matar, não castiga como um senhor trata um servo, mas como um pai que corrige a um filho. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas. Acabou o tempo de deserto, terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Mas lembre, você vai comer o teu pão sem escassez, lembrando que não é este pão que te mantém vivo de verdade para a vida eterna. Lembre-se disso, é o pão que desce do céu, é a vontade do Senhor que te mantém vivo para a vida eterna. E nada te faltará nela, nesta terra, terra cujas pedras são ferro e cujos montes tu cavarás cobre, de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, para não acontecer que se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Veja, o Senhor nos dá as coisas e a gente esquece o principal. Não é exatamente o que aconteceu na multiplicação dos pães e peixes, gente. O Senhor dá as coisas e as pessoas se esquecem do principal e começam a querer viver no triunfalismo. O que é triunfalismo? É a gente dar foco nas coisas terrenas, nas bênçãos terrenas, ao invés de darmos foco naquilo que vem para a vida eterna. Sabe o evangelho da prosperidade? Deus te quer rico? Triunfalismo. Sabe o evangelho coaching, a hipergraça? Ah,
Deus te ama do jeitinho que você é, não se preocupe. E não se preocupe com essa história de pecado, não. Triunfalismo. Quero ser amado. O que eu quero é ser amado. O que importa é ser amado, não importa mais nada. Só quero olhar só para uma faceta do Senhor. O que eu quero é ser rico na teologia da prosperidade. Só quero olhar para uma faceta do que é ser abençoado pelo Senhor. Triunfalismo. Não permita que se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Não se esqueça do principal. Para de focar no acessório. Cuidado para não focar no acessório, que ele te dá também. Porque quem busca o reino de Deus e a sua justiça receberá também todas as outras coisas. Mas cuidado, cuidado. O Deus que te tirou da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira. Está falando aqui da rocha de Massá e Meribá, que foi ferida e dela saiu água, assim como Cristo foi ferido na cruz. E o que, que aconteceu? Quando a lança entrou em Jesus, saiu dele só sangue? Não, saiu sangue e água, pois Jesus é a nossa rocha, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Cuidado, cuidado para a gente não pensar que é a nossa própria mão. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. Veja, paremos de ser triunfalistas. Vamos focar no Senhor. Se recebermos riqueza é porque Ele dá, nós não focaremos nas riquezas. Para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se andares após outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis. Bom, ter qualquer outro Deus para o servir, ou seja, qualquer outra pessoa que não seja o próprio Deus para servir, certamente perecerá. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não queríeis obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Vocês vão ler vocês mesmos, por conta do tempo, o que está escrito lá no Salmo 78. Depois vocês podem ler para estudar. O Senhor fala bastante sobre o maná, principalmente entre os versículos 10 e 32. Então depois deem uma lidinha no Salmo 78. Nós vamos voltar aqui para o Evangelho de João. E diziam, Jesus está falando que ele é o pão que desceu do céu, e aí ele começa a ser contestado. Não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Lembre que Jesus está em Cafarnaum, e Cafarnaum é pertinho ali da cidade de Nazaré, cidade do Senhor Jesus. Estão as duas ali da Galileia, ó, tudo ali, tudo ali, ó. Estão vendo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui mais para aparecer tudo para vocês, ó. Farcana, aparecendo mais ou menos no meio da nossa tela, que é a cidade de Caná. Um pouquinho ao sul de Farcana, um pouquinho abaixo, está ali Nazaré, estão vendo? Lá no Mar da Galileia, a porção azul que está aparecendo ali na nossa tela, está ali Cafarnaum. Está tudo isso aqui na região chamada de Galileia. Tudo isso aqui é Galileia, ok? E as pessoas dessa região sabiam quem era Jesus. E estão dizendo aqui, confrontando, mas ele está falando que ele é o pão que desceu do céu, ele está falando que é o pão da vida. Ah, como assim desceu do céu? Ah, a gente sabe quem é a mãe dele, a gente sabe quem é o pai dele. Ué, ele é filho do carpinteiro José, José de Nazaré, que é casado com a Maria de Nazaré, que tem inclusive outros filhos, o José, o Tiago, o Simão, o Judas, que eram irmãos de Jesus, e outras irmãs também. Como assim? Como assim está falando que ele desceu do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Olha que interessante. Assim como quando o maná foi dado e o povo murmurava, e por isso as serpentes ardentes foram dadas ali no deserto, não é verdade? Também aqui o povo estava murmurando. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Gente, existe algum jeito
algum jeito de nós escolhermos ser cristãos? Ah, eu decidi, eu era hinduísta e um dia eu tomei uma decisão e eu decidi ser cristão. Ah, eu era islâmico e um dia eu resolvi, pela minha própria vontade, que eu seria cristão. Não, nós podemos até ter uma religião, mas ser salvos é impossível. Nós só podemos ser salvos se o Pai nos trouxer a Cristo. A vontade do Deus Pai nos trouxer a Cristo, Deus Filho. E isso se opera pela graça na presença do Deus Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Não existe como alguém escolher. É o Senhor que manifesta graça sobre nós. O Senhor vem até nós e nos traz. Vocês estão entendendo? Não é possível, pela nossa própria vontade, nós escolhermos o Senhor. Porque nós somos escravos do pecado, como Israel era escravo do Egito. E se somos escravos, não temos liberdade para escolher o bem, porque estamos escravizados pelo pecado. Tudo que nós podemos escolher é pecado. Se escolhermos o cristianismo, escolheremos o cristianismo enquanto mera religião para vivermos em mera religiosidade, em mera religiosidade, sendo joio no meio da igreja e não trigo no meio da igreja. Só podemos ser salvos e nos tornarmos mesmo cristãos quando a graça se manifesta e o Pai nos traz. Assim somos ressuscitados no último dia. Está escrito nos profetas. Profetas é o quê? É a segunda parte do Velho Testamento, segundo a organização dos judeus. Os judeus organizavam a Bíblia em Torá, a primeira parte, assim como nós também, né, os 5 livros de Moisés, mas o restante da organização do Antigo Testamento é diferente entre nós, evangélicos, e os judeus. Todo o conteúdo é o mesmo, mas a organização é diferente. E os profetas era a segunda parte. Depois da Torá vinham os profetas, e depois dos profetas, os outros escritos, né, os agiógrafos, os ketuvim. Então, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Ou seja, não existe como a gente escolher Deus sem passar por Cristo. Porque quem ouve do Pai e aprende do Pai, sempre vai até Jesus. Não existe como conhecer a Deus e não ir até Jesus. Jesus é o único caminho. Gente, quando a gente diz todas as religiões levam a Deus, mentira! Mentira! Só tem um jeito, é através de Jesus. Porque toda vez que Deus toca no nosso coração, e este tocar no nosso coração, que é o Pai nos trazer até Ele, se chama manifestação da graça. E quando a gente tem a graça manifestada e a gente abraça o Senhor, a gente vai até Cristo. O próprio Espírito Santo testifica para nós que Cristo é o único caminho. Ele nos convence. Entenderam? Quem ouve e aprende do Pai sempre vai a Cristo. Como disse Cristo, sempre vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Quem é o único que viu o Pai, que é a luz inacessível? É o próprio Cristo. Porque Cristo vem do Pai. Ele vem de lá. Ele é o único que viu. E, portanto, se ele é o único que viu o Deus em glória, que é um com ele, não há outro jeito senão ser através dele a nossa chegada a este Deus, porque ninguém conheceu o Pai. Nem Moisés pôde ver o Pai. Teve de vê-lo, ver a manifestação do anjo do Senhor, que provavelmente era uma manifestação teofânica de Jesus, do próprio Cristo, não é? De costas. Ninguém pôde ver. Todos cobriam o rosto, os profetas cobriam o rosto para não ver. Só Jesus pode, porque ele é um com o Pai. E agora, ele se revela como rosto visível, para que todos possam vê-lo também. Ver a Cristo é ver ao próprio Deus. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Olha lá, ele falando de novo. Eu sou o pão da vida. Vocês viverão se estiverem em mim. Vossos pais comeram o maná no deserto. Olha lá o que a gente acabou de estudar. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha
carne e eu darei pela vida do mundo. Quando Jesus entrega a sua carne para ser mortificada, ele está, na verdade, entregando o pão que nos dá a vida eterna. E por isso, quando se toma a ceia, prestem atenção. Nós vamos rever isso com mais detalhe lá na última ceia, então eu não vou dar todo o foco para isso agora, que nós poderemos estudar isso mais lá para frente. Mas quando nós tomamos a ceia, e comemos este pão em memória de Jesus, o que nós estamos fazendo é recebendo o pão da vida, que é a própria carne de Jesus. Estão entendendo o que acontece? Quando nós tomamos o vinho da ceia e comemos o pão da ceia, nós estamos moendo a carne com os nossos próprios dentes. Isso também é uma grande diferença, né, entre o cristianismo e o catolicismo, porque no catolicismo há uma orientação que a hóstia não deve ser mordida. Mas veja, o fazer em memória de Cristo é justamente moer a carne, como Cristo foi moído. E no catolicismo, a outra diferença para o cristianismo é que no catolicismo não existe o beber o vinho, só o sacerdote toma o vinho. Então, a congregação é proibida de participar na carne e no sangue de Cristo. Olha que grave isso. A congregação é proibida de participar da carne e do sangue de Cristo. E a congregação é proibida de, em memória de Cristo, relembrar que ele teve a sua carne moída por nós. Tem consequências isso, né? Parem para pensar na gravidade teológica disso, né? É grave, né? É grave. Mas isso a gente vai ver lá na frente quando estudarmos a última ceia. E vejam aqui, a carne do Senhor é o pão que nos traz a vida. Sem a gente se alimentar disso, e por isso Jesus nos manda tomar a ceia em memória dele, sem a gente se alimentar desta carne, não tem como a gente viver, porque esta carne é o pão que desceu do céu. O pão nosso de cada dia para a vida eterna não é o alimento que comemos com a nossa boca, é o Cristo nos alimentando, colocando o seu próprio espírito dentro de nós. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, e eu quero que vocês prestem atenção, quando a gente estava usando os judeus, mas no começo do ministério, a expressão judeus, em geral a gente estava falando dos judaítas, daqueles que eram da região sul de Israel, certo? Então a gente tem ali, ó, a região norte que é da Galileia, onde estávamos aqui. Aí a gente desce aqui para essa região do meio, onde está Nablus ali no meio. Inclusive, quando a gente viu o poço de Jacó, a gente viu que é ali na região de Nablus, aqui é a região de Samaria. E quando a gente desce para o sul, a gente desce para a região da Judéia, que é a região onde está Jerusalém. Quando a gente falava judeus, mais aqui no começo da leitura do Evangelho, a gente estava falando das pessoas do sul, mas veja que agora parece que a conotação judeus já está dizendo aqueles que escolheram permanecer nas coisas do Antigo Testamento, porque Jesus não está no sul, Jesus está lá no norte, em Cafarnaum, e ele está falando os judeus. Olha que interessante isso, como a conotação vai mudando. E ao longo do Novo Testamento, a conotação da palavra judeu vai mudando de as pessoas que viviam na região sul de Israel para aqueles que permanecem no Antigo Testamento e não receberam o pão que desceu do céu. E os judeus diziam: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, ó, Jesus falando da ceia aqui de novo, não tereis vida em vós mesmos. A ceia tem algum poder? É claro que ela não tem nenhum poder. Nós estamos comendo a verdadeira carne do Senhor Jesus, isso não está escrito sob nenhuma hipótese nas Escrituras. Parece até ser uma heresia. Existe uma fala no catolicismo, uma teoria chamada de transubstanciação, que quando se toma a ceia, a hóstia, o pão da hóstia, ele vira a carne de Jesus. Você está comendo literalmente a carne de Jesus. E quando o padre, ou o bispo, ou o arcebispo, ele bebe o vinho, ele está bebendo literalmente o sangue de Jesus. Mas a Bíblia não ensina isso, né? Isso é uma criação
posterior extra-bíblica, chamada de transubstanciação. O que Jesus está dizendo aqui é que a gente precisa receber este sangue e esta carne daquele que derramou o seu sangue e que teve sua carne moída para que nós fôssemos salvos. E nós o recebemos através do Espírito que habita em nós. Quando a gente fala da abundância das águas, as águas que saciam a sede, ele está falando do Espírito que está dentro de nós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Preste atenção como Jesus repete isso várias vezes. Eu o ressuscitarei no último dia. Todos nós seremos ressuscitados no grande dia do julgamento, mas não para sermos julgados, porque Cristo foi julgado em nosso lugar. Então nós já temos a sentença de inocência. Nós não precisaremos passar pelo julgamento, mas todos aqueles que não foram chamados a Cristo, porque o Pai os chamou, conforme acabamos de ler aqui, todos estes precisarão passar pelo julgamento para receberem de fato a sentença, que é o salário do pecado, que é a morte. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Eles alimentam. A morte de Cristo é para que tenhamos vida, assim como a comida e a hidratação pelo líquido é para que nós consigamos nos manter vivos. A mortificação da carne de Cristo e o derramar do sangue de Cristo também é para que permanecemos vivos, porque é através desta obra que o Espírito dele passa para habitar dentro de nós e se fazer um com o nosso espírito. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como é que isso acontece? O permanecer em Cristo através do Espírito dele, que fica em nós, permanece dentro de nós. O Deus é Emanuel, é Deus conosco, e ele está conosco em espírito, em nós, através da obra feita pela mortificação da carne e pelo derramamento do sangue de Jesus. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim, porque não tem outro jeito. O único caminho de viver com a vida do Pai é através do Filho. Só se vive por meio dele. Entendam que não existe outro jeito. É só e exclusivamente por meio de Jesus. Não dá para ser por meio de santo, não dá para ser por meio de ascendente que morreu, não dá para ser por meio de anjo, não dá para ser por meio de Maria, não dá para ser por nenhuma obra que a gente possa fazer. É só por meio dele que viveremos, porque a vida só vem dele, porque só ele é Deus Todo-Poderoso e autoexistencial. Anjo não tem vida própria, também precisou receber dele. As pessoas que a gente reputa como santos, que incluem todos os que são convertidos, né? Todos os que são convertidos estão na categoria dos santos, todos receberam vida também através dele. Toda a vida só provém dele. A vida está nele, só ele pode dá-la. Este é o pão que desceu do céu. Não como de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Entendam a diferença que falamos do maná. Quem comer este pão viverá para sempre. O maná era só um tipo, era tipológico, era uma tipologia, era um anúncio no passado que o Cristo viria, porque quem comeu o maná realmente morreu. Se essas pessoas de verdade não se converteram ao Senhor, apesar de ter comido o maná, morreram, como muitos morreram e por isso não puderam entrar na terra prometida. Estão entendendo? Mas aquele que se alimenta do pão vivo, aquele que é de Cristo e que se torna um com Cristo e que recebe a vida através de Cristo, este sim viverá para sempre. Não comemos o maná que estava lá no deserto do Sinai, mas temos algo muito melhor do que este maná, que é o verdadeiro pão que desceu do céu. Vocês têm dúvidas? Não? Vamos concluir. Senhor Jesus, Deus nosso, pão nosso de cada dia. Jesus é o pão nosso de cada dia para todos os fins espirituais. Obrigado, Senhor. E através do Senhor, o Senhor nos acrescenta, após buscarmos o teu reino e a tua justiça, também o pão nosso de cada dia material, com o qual alimentamos o nosso corpo. Obrigado por isso, por alimentar a nossa alma, o nosso corpo, o nosso coração, o nosso espírito. Oh, Senhor Jesus, obrigado por todo o alimento que o Senhor tem nos dado. Obrigado por saciar a nossa sede. A nossa sede é saciada na busca do Senhor,
principalmente nas Escrituras. Obrigado por se revelar de maneira tão clara, para que não tenhamos dúvida de que a salvação só vem pelo Senhor. A tua palavra é clara, claríssima. Não há como confundir, pois ela diz expressamente aquilo que é a tua vontade. O Senhor se abre para nós, se identifica para nós. Que honra Deus querer falar conosco e se identificar para nós, querer ser conhecido por nós. Quem somos nós? Conforme Moisés e Arão disseram, quem somos nós? Quem somos nós para que o Senhor nos ame tanto e queira se identificar e queira falar conosco? Obrigado, Senhor. Nós não somos merecedores, nós somos indignos. Somos indignos, também murmuramos tantas vezes, como o povo que esteve no deserto e recebeu o maná, e como o povo que esteve no monte da multiplicação na região de Betesda, como o de Betsaida, na verdade, como o povo que depois da segunda multiplicação esteve na região de Decápolis, no deserto ali da região de Decápolis. Todo este povo recebeu das tuas dádivas, das tuas bênçãos, e ainda assim murmurou. Nos pegamos murmurando também contra o Senhor algumas vezes. Senhor, nos perdoe, nos ajude a sermos mais crentes. Nos ajude, Senhor, a sermos evangélicos no sentido mais puro da palavra evangelho. Evangelia, as boas novas do Senhor. Nos ajude a ser aqueles que se alegram e que vivem saciados pelas boas novas, pelas evangelia, pelo evangelho do Senhor. Queremos ser mais evangélicos, neste sentido, puro e verdadeiro. Mais crentes, no sentido de que estamos ancorados e apoiados na fé e sabedores de que, se não for por meio da fé, que o Senhor nos dá como dom, porque se o Pai não trouxer a Cristo, uma pessoa não pode chegar a Cristo. Sabendo disso, faça-nos mais crentes, dê-nos mais fé, Senhor, e ajude-nos a zelar e guardar a fé que o Senhor nos dá, para que continuemos bem alimentados do teu sangue e da tua carne. Carne mortificada por nós e sangue derramado por nós, para que teu Espírito viesse habitar em nós como em Cristo habitou. Somos indignos de sermos reputados como filhos de Deus, mas o Senhor nos faz filhos de Deus quando coloca o mesmo Espírito que estava no Filho unigênito para habitar nos filhos adotivos, que somos nós, Senhor. Obrigado pela tua adoção. Em nome de Jesus. Amém.